Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar continuidade às nossas discussões a respeito da moral cristã e o entendimento que a doutrina tem a respeito desse assunto, né? Como, na realidade, é uma questão fundamental, né? É a ponta da nossa ação, quer dizer, é o que norteia, é o que embasa, é o que sustenta o nosso comportamento. Acho muito importante que a gente discuta bastante esses aspectos, né? Acho que a moral cristã ela não é uma teoria, ela tem que ser alguma coisa concreta para que ela possa ter algum impacto nas escolhas que a gente faz no dia a dia. E essas várias discussões aí que a gente tem tido, elas servem para a gente ter mais subsídios justamente para fazer essa escolha e justamente também para tentar levar para as demais pessoas que participam do exercício mediúnico, que estudam também a doutrina, para fugir um pouquinho do lugar comum, né? Ao longo dessas conversas que a gente tem tido, a gente vê que tem alguns conceitos cristalizados, que as pessoas não param e não pensam, não refletem. E daí, se elas não refletem, são conceitos bem pouco utilizados, né? Lembra que a gente trabalhou Deus, né? Acaba ficando um conceito meio fora da vida da pessoa, amor, acaba ficando uma repetição, amor ao próximo, meio mecânica, e a questão da moral cristã também seria mais ou menos isso, né? As últimas atividades foram justamente para tentar descongelar um pouquinho e deixar esse conceito mais aplicado, né? Começamos com aquela velha colocação que a gente já fez, né, do que é espírito para nós, ser vivo, o princípio inteligente do universo que o Kardec coloca, tem duas características básicas, consciência de si mesmo e inteligência crítica. Isso é fundamental. Tendo e alcançando esses dois elementos, é automático, é uma questão assim derivada a capacidade de fazer escolhas, ou seja, a liberdade, né? A liberdade de escolher, determinando sua trajetória, sua direção, seu sentido, pelo menos uma parte dela, né? E se ele vai determinar sua trajetória, para não ser algo aleatório, se fosse aleatório ele não estaria determinando, então ele tem que determinar e determina em função de alguma coisa, né, que são os valores. Então, esse conjunto aqui de baixo, quer dizer, determinar sua trajetória em função de valores, isso aqui é moral, tá? Então, ser espírito, né, não é um acaso, né? Na realidade, ser um agente moral é uma característica essencial, inerente à condição de ser espírito. Por isso que vale a pena a gente estudar, discutir, comentar bastante, tá? Volta um pouquinho no tempo, que a gente chegou a trabalhar um pouquinho lá, a filosofia, ela, pela tradição, ela começa com Tales, né, em torno aqui de 600, comecinho do século VI, antes de Cristo mais ou menos, né, o que ele coloca? Ele coloca uma tradição, né, ou seja, uma proposta que não mais se baseia no mito, aquela coisa toda, é uma reflexão que é crítica, crítica aqui é no sentido de avaliar, ponderar, enfim, de alguma forma considerar as coisas, sistemática, ou seja, continuadamente. Tem que sustentar isso, né? Tem que dizer para as pessoas por quê, tem que argumentar, e nessa argumentação ele tem que buscar consistência, que é a trava, que é a liga interna, e tem que buscar coerência, que é a relação e a ligação com o restante que ele já conhece. E não adianta ficar teorizando, ele tem que trabalhar o quê? O desdobramento lógico daquilo que ele está estudando. Então, isso começa mais ou menos em Tales. Lá no Oriente começa esse processo em torno de 400, 200 antes de Cristo, que ali é o período de chamadas 100 escolas de filosofia. Então tem muita cultura tentando caminhar em direção a esse pensamento aí filosófico, né? O que eu queria destacar com isso? Nessa fase tem um período que acabou ficando conhecido como pré-socrático, que eles estavam muito interessados lá o objeto, né, das discussões era a natureza, chamavam de physis, né, a natureza da existência, se tinha um princípio básico, né, eles ficaram conhecidos como pré-socráticos. Aqui alguns, né, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, que estão meio que uma linha de discípulos, Pitágoras, né, que para nós é importante, Parmênides com a ideia da essência, do que não muda, Heráclito com a ideia do que muda, Xenófanes com a ideia de questionar Deus, né, Deus como uma cópia do homem, ele questiona isso, Empédocles com a ideia da evolução, Leucipo e Demócrito com a ideia do átomo, estou simplificando. Então ficaram conhecidos como pré-socráticos, embora até algum deles aqui sejam até contemporâneos de Sócrates, né? Mas o período que vem a seguir, que passou a ser conhecido como período socrático, ele foi tão importante que daí ficou marcado, né, como Sócrates e antes de Sócrates. Por quê, né? Porque a filosofia ela amplia o seu foco, né? Ela deixa de se preocupar só com a existência,
e passa a incluir nessa reflexão crítica sistemática a pessoa, seu modo de ser, seu comportamento, né? O conhecimento de si mesmo, suas escolhas, sua vivência e a relação com os outros, né? Então passa a ser o chamado período socrático. Aqui talvez tenha no processo evolutivo do pensamento da humanidade uma das sequências de mentalidade de massa crítica mais consistente que a gente tem, né? Sócrates, como professor, influenciou muita gente, marcadamente Platão, que influenciou muita gente, e marcadamente Aristóteles, né? Esses três aqui, tá, constituíram uma base muito sólida, não que você concorde com ele em tudo, com eles em tudo, mas uma base fundamental do pensamento filosófico ocidental. Veja que interessante, né? O que é a importância da mentalidade da massa crítica? O que nos interessa? Abre espaço para a ética quando a filosofia começa a considerar o ser humano, né? Como uma das questões e uma das preocupações, né? O Sócrates, então, tem várias representações, essa é uma delas, não deixou nada por escrito, parecido com Jesus lá, não tem nada escrito, ele não escreveu nada, não se preocupava com isso. A gente se baseia em 3 escritos, que é onde tem fontes escritas do que era Sócrates, do que ele pensou e tal, né? Platão com chamados diálogos, Xenofonte, que era historiador militar, né? O Sócrates, ele foi general, Atenas tinha essa convenção, né? E, às vezes os generais eram escolhidos mais por sorteio do que por habilidade, enfim, mas ele participou de 2 ou 3 batalhas e com bastante coragem. Tem uma delas lá em que ele pega acho que foi o Xenofonte, enfim, não me lembro quem, ele pega, põe no ombro, salva o cara da batalha e tal, né? Platão dá uma abordagem mais filosófica, Xenofonte, embora seja considerado filósofo, dá uma abordagem, uma visão mais lugar comum de Sócrates, que, né, não é tão profunda, e Aristófanes, colocando Sócrates no mesmo saco com os sofistas, tem várias peças cômicas em que Sócrates aparece, né? Tá? Só lembrando que os diálogos de Platão, que Sócrates aparece nos diálogos de Platão o tempo todo. Só que provavelmente os primeiros são mais fiéis ao que de fato Sócrates pensava, quando Platão era mais jovem, e provavelmente os últimos diálogos, embora Platão use Sócrates ali já está falando muito mais, colocando muito mais as ideias de Platão, né? Difícil separar e dizer o que é de Sócrates e Platão, mas, enfim, é um exercício que a gente tem que fazer. O que ele inova, né? Ele faz um processo de reflexão. Você veja como é fundamental, né? Não é um processo dogmático, nada, é para refletir. Tanto que vocês, quando leem os diálogos, primeira, segunda vez que a gente lê, a gente até fica frustrado, que parece que não chega a conclusão nenhuma, né? Mas é basicamente essa a ideia, deixem aberto para que a pessoa vá construindo o seu próprio entendimento, né? Então é uma reflexão sobre a condição humana, sobre sua ação. A gente vai voltar a essa pergunta aqui, que eu acho que é o núcleo do pensamento ético-moral, né? Como eu devo, como nós devemos viver, né? Sobre o conhecimento, né? Conhecimento que não é absoluto, não é definitivo, né? Quanta coisa teria sido evitada se as pessoas tivessem de fato vivenciado essa proposta dele, né? Que conhecimento tem que ser construído, que é provisório, é avaliado, né? Tanto que ele tem 2 frases famosas: conhece-te a ti mesmo, e só sei que nada sei, né? Tá? Uma não é dele, pega lá daquele do santuário, né, e tal, né? E sobre a existência sobre a própria existência, né? As questões da imortalidade da alma, a questão da reencarnação e a comunicação que existia, né? Ele falava constantemente, né, de um daemon, né, de um espírito com o qual ele dialogava, né? Então é muito interessante você ver a força dessa pessoa, né? Novamente é uma pessoa que não escreveu e que até hoje, 2500 anos, a gente está conversando e falando sobre ele, né? Então, o que tem na ética dele? Valores morais, né, podem se estabelecer por conceituação rigorosa, por discussão e por reflexão, tá? Para ele é importante isso, né? Ele assume esses valores como validade universal. Ele não é relativista, né? Ele se contrapõe um pouco a um movimento, mais ou menos na mesma época, chamada sofista, se contrapõe um pouco a um chamado Protágoras, né, que afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, né? O homem, em parte, é a medida de alguma coisa, né? Mas não pode ser entendido como a medida de tudo, né? Então, isso é interessante, dá uma boa discussão quando você vai discutir as questões morais e as questões éticas, né? Tá? Para ele, fica mais forte lá no Aristóteles, a gente vai já discutir, mas já está lá a virtude, né? Virtude
ela fica uma palavra meio que antiga, mas na realidade virtude é conhecimento que o espírito tem, é uma característica do caráter que o ser tem, ou seja, implica em conhecimento, né? Então, virtude, ela pode ser conhecida, eu posso conhecer a virtude, posso ensinar essa virtude, ele pertence a uma corrente chamada de intelectualismo moral, ou seja, eu posso ensinar alguns valores, que são essas virtudes, tá? E essa virtude, ela é construída, a pessoa tem que fazer um esforço, né? Para quê? Ela não é gentil por ser gentil, ela não é tolerante, ela não é paciente, ela não é corajosa, justa ou amorosa. Ela tem que se esforçar, ela tem que construir esses comportamentos, né? Para poder, ou seja, ele constrói essas virtudes para poder tê-las, para poder adquiri-las, né? Então, essa é uma característica importante da moral socrática, que é muito próxima do entendimento da doutrina, né? Tanto que o Kardec, lá no início do Livro dos Espíritos, faz um trabalho muito interessante de aproximação do Sócrates, nem sei se precursor, né? Mas Sócrates como tendo uma quantidade grande de valores que são muito próximos dos valores que a doutrina tem, né? Tá? A questão ética dele enfatiza o quê? Bem pensar para bem viver, né? É qualificar, ampliar o pensamento, né? É conhecer o bem, avaliar as opiniões, transformar a si mesmo e ajudar, na medida do possível, pelo exemplo, a transformar os interlocutores, né? Novamente, há uma verdade universal e nem tudo é relativo. Claro, algumas coisas são relativas ao costume, à época, ao momento, mas há um conjunto, um núcleo que seria de verdade universal, né? Ou seja, ele está enfatizando que, em termos de ética, envolve o quê? Ensinar a pensar, aprender a pensar. Que é uma coisa que o irmão Grimm trouxe e enfatizou com muita ênfase, tá? Então, ele coloca uma pergunta, que é o resumo do que é ética, do que é moral. Lembra, né? Estamos usando aqui os dois como sinônimos para ficar mais claro, embora a gente falou na última reunião que podem ser vistas ética mais ampla, moral mais aplicado, enfim, tem vários entendimentos, mas aqui estamos usando ética e moral como sinônimos. A pergunta essencial, que eu acho que vale a pena trabalhar para nós mesmos e para todas as pessoas que vão na casa espírita, que eu acho que facilita muito, desmistifica muito, é como nós devemos viver. Né? Talvez seja a pergunta essencial dentro da ética que facilita muito que a pessoa trabalhe isso. Né? Claro que não é só essa pergunta, como nós devemos viver, mas ela está engatilhando outras coisas. Né? Por que devemos viver assim? A responsabilidade implicada dessas escolhas de como viver e como são afetadas as pessoas com as quais a gente convive quando eu faço a escolha de como eu devo viver. Talvez tenha sido uma das mais profundas e significativas contribuições para a ética ao longo do pensamento filosófico, né? Até hoje você trabalha isso, como nós devemos viver, agir, comportar. As palavras variam um pouco, mas está enfatizando esse aspecto aqui, né? São o quê? Respostas concretas para o cotidiano, para os desafios enfrentados, o quê? Em um contexto e uma circunstância. Por isso que volta aquilo que eu falei. Um núcleo de valores universais, tá? Que cada um, de acordo com o seu entendimento, de forma plural, de forma diversa, vai tentar sustentar, que é típico do entendimento moral que a doutrina tem a respeito da ética que a gente trabalhou na última reunião, né? Tá? Então, o agente moral, tá? A ética socrática está ligado à ética aristotélica, já vamos trabalhar um pouquinho mais. O agente moral é decisivo, é a pessoa, né? É o esforço para guiar a própria conduta por razões, né? Considerar os afetados pelas suas decisões, né? Eu vou fazer, mas assim, quais são as razões por eu estar fazendo isso? E opa, como isso afeta as pessoas, como influencia, né? Que impacto tem sobre as pessoas, né? Fazer aquilo que você tem as melhores razões para fazer. Claro que está ligado ao meu entendimento, ao meu acervo, ao meu alcance, mas esse esforço sincero de que seja a melhor razão possível para mim naquele momento é muito importante, tá? E ele desloca, né? Se eu trabalhar moral como diferente de ética, moral tende a ser associado, dito, simplesmente como costume, como hábito de uma determinada cultura. Então, ele assume com muita intensidade aquela questão dos valores relativos, né? Quando eu trabalho os dois juntos, eu estou tentando trabalhar alguma coisa mais universal, né? Então, quando ele fala isso, ó, ele não está dizendo que eu vou agir pela tradição, pela história, por ter sido mandado pelo sacerdote dessa ou daquela religião, por alguma autoridade local,
pelos deuses e assim por diante. Ele está destacando uma coisa chamada autonomia, né? O Kant, ó, você veja, muito tempo depois, o Kant vai retomar auto próprio, nomos é lei, né? Então, autonomia é nesse sentido, né? Diferente da heteronomia, que o Kant, vocês devem ter visto lá com o Alexandre, ele deve ter mostrado alguma coisa quando eu falo do Kant, né? Mas aqui, no Sócrates, você já tem auto próprio nomos, eu mesmo faço a minha determinação na medida do possível, né? O conhecer-se a si mesmo, né? É o conhecimento de si mesmo como a base, a força inicial para todo o processo, né? Ou seja, o que para nós na doutrina é muito caro, que é o autoconhecimento, é essa base, a partir do que você vai construir todo o restante, né? O melhor de se viver é se concentrar no próprio desenvolvimento para alcançar o outro, né? Conheça-se, né? Identifique as suas limitações, né? Você veja, ele já falava lá e aqui hoje a gente ainda coloca como desafio para nós, né? Tá? Esse conhecimento é um esforço individual, é um processo contínuo construído, né? E vai fazendo o quê? A constituição do caráter. A constituição do caráter é a virtude, né? Com níveis diferentes, com qualidades diferentes, com intensidades diferentes, né? Mas é esse processo contínuo na vivência, que o irmão Leocádio trabalhava muito, né? O caráter se faz no enfrentamento dos desafios do cotidiano, né? É onde eu testo, de fato, aquilo que eu imagino que tinha alcançado como conhecimento, né? Então, esse conhecimento, no sentido mais amplo possível, passa a ser o fim da atividade humana, por quê? Porque ele resulta em evolução, né? É o bem que convém à natureza humana, né? É o conhecimento para mostrar como as coisas são, ó. Isso vai ter resultado lá no Iluminismo, século XVII, principalmente no século XVIII, e na recontextualização do iluminismo pós-moderno, né? Tá? E implica, né? Isso vai estar mais claro no Platão, conhecer o bem, conhecer a verdade, conhecer a justiça, conhecer a beleza, né? Talvez lá no Platão de forma equivocada como conceitos absolutos e para nós como aproximações de um entendimento universal que talvez seja mais próprio, mais adequado, tá? Então, descobrir a verdade, tá? Então, Sócrates, né, ele não só fala, né? Ele tenta mostrar um método, uma maneira, um diálogo, que ficou conhecido como maêutica, né? De parto, né? De extrair, de tirar da pessoa a construção do conhecimento novo, né? Descobrir a verdade pelo uso da razão. Tentar novamente sustentar com argumentação, questionar sempre, reavaliar as crenças, o que se dá por certo, por conhecido, por definitivo, por acabado, por absoluto, né? Vários diálogos, né? As pessoas com quem ele está conversando ficam desconcertadas, né? E até às vezes um pouco ofendidas, porque a série de perguntas que ele faz, a pessoa tem dificuldade de entender, acabam levando essas pessoas a perceberem que, de fato, os seus argumentos, as suas crenças são equivocadas ou pelo menos não são sustentadas, né? E as pessoas não são muito, digamos assim, humildes às vezes para reconhecer isso, né? Tá? Então é a ideia de procurar a verdade em seu interior, né? Na frase famosa, só sei que nada sei, e se eu só sei que nada sei, eu tenho que partir com humildade para construir algum conhecimento, né? Tá? Então, é essa ideia da maêutica, né, a construção de ideias, entendimentos através de diálogo. A dialética ela foi bem distorcida ao longo da história, mas no sentido bem original lá do Sócrates, do Platão, a ideia do diálogo, da conversa, da interação com o outro de forma aberta, é que eu vou tendo condições de fazer a revisão das minhas posições, né? Eu vou descobrindo meus próprios valores, vou aprendendo a pensar por mim mesmo, a identificar o meu conhecimento limitado. Por quê? Porque o diálogo permite que eu faça a reflexão crítica, né? Eu vá questionando as minhas certezas, né? Em função do quê? Novamente, né? Sócrates não era teórico, né? Ele questiona o filho que estava indo no tribunal para acusar o pai, por exemplo, num dos diálogos, é sempre em relação ao quê? A questões, a problemas, a dificuldades, a desafios, a partir do seu próprio conhecimento, né? Hoje a gente falaria a partir, dentro da nomenclatura da casa lá, eu falaria a partir do seu próprio acervo, né? É aquele cruzamento.
no que eu conheço, com as questões concretas que eu estou enfrentando, tá? De tal forma que você lê ele aqui, ó, justiça como uma extensão do processo ético, tá? É preferível sofrer injustiça do que cometê-las, né? Lá, 400 anos antes de Cristo, antes de Jesus mesmo, né? Jamais se deve responder à injustiça pela injustiça, nem fazer mal a outrem, nem mesmo aquele que nos faz mal, né? Aqui em 2 diálogos, né? Esse Gorgias é um dos diálogos, Criton é outro diálogo, né? Esse é Platão falando ou dizendo que Sócrates fez essas afirmações, né? Sobre a justiça, que é a expressão virtuosa, no sentido, uma das expressões virtuosas no sentido da ética, né? Outra grande contribuição de Sócrates, que se aproxima muito do entendimento que a doutrina tem, é a questão do mal, né? O mal ele não tem uma entidade, o mal não tem uma personalidade, né? Claro que há atos malvados, claro que há pessoas que têm, digamos assim, necessidade de destruir, de desagregar, né? Mas em última análise, o mal é a ausência do bem, tá? E, e o mal é a falta de conhecimento, é a ignorância, né? Quando eu falo isso, às vezes as pessoas dizem, não, mas claro que ele sabia que era errado quando ele fez. Com certeza, mas não é essa ignorância que o Sócrates está falando, né? Claro que a pessoa sabe que é errado e ela não se importa de fazer o que é errado, tá? Mas quando ele fala que o mal é a falta de conhecimento, ele está dizendo que é falta de que tipo de conhecimento, né? A pessoa que faz alguma coisa, no sentido do mal, é porque ela não sabe quem ela é, né? Ela não sabe qual a causa da sua existência, que existe uma causa primeira, com sentido e com significado. Ela não sabe ou não alcançou que é igual a todas as outras pessoas. Ela não alcançou que o sofrimento do outro é o seu sofrimento, né? Ele não alcançou qual que é o objetivo da vida, não alcançou a ideia da igualdade, da unidade da existência, né? Ou talvez resumindo, né, aqui por nosso tempo, né, não são palavras do Sócrates, claro, é a pessoa que não conhece, não alcançou o que significa o pertencimento da humanidade, à humanidade, o pertencimento à natureza, o pertencimento à existência, o pertencimento à causa primeira inteligente de tudo que existe. Tá? Então você veja como muda, né? Mesmo hoje ainda você vê pessoas falando do mal no sentido de até pessoalizando o mal, né? Você veja como lá era uma coisa muito avante, né? Uma coisa muito adiantada, que as pessoas tiveram muita dificuldade de compreender. E casa perfeitamente com o entendimento que a doutrina tem a respeito do mal, né? Então, ele está dentro de uma ética que seria chamada ética das virtudes, embora esse termo seja usado mais por Aristóteles, né? Que é buscar por um conhecimento que aperfeiçoa a conduta, agir de acordo com esse conhecimento e ser firme ao adotar as condições práticas que esse conhecimento implica, né? O conhecimento mais importante a ser adquirido é o conhecimento do bem, né? Por quê? Porque virtude, ser bondoso, é conhecimento, né? É a aplicação do conhecimento ao possível alcançado do bem. Quer dizer, o que eu alcancei, o que eu compreendo que é o bem, tá? Isso se expressa nas minhas ações, no meu comportamento, né? Viver de forma consistente, de acordo com, podemos chamar, teorias, né, ou entendimento que eu estou tendo daí, né? Tá? Logo em seguida, era jovem, participa até do momento em que o Sócrates é forçado a se suicidar, né? O Platão está presente, ele é bem jovem, é influenciado por esse Sócrates, imagine o que devia ser conviver com essa pessoa, né? Tanto que uma das acusações que Platão recebe para justificar a sua morte é que ele tinha corrompido a juventude, né? Quer dizer, na realidade o que ele fazia era estimular os jovens a pensarem por eles mesmos, né? E o impacto que isso teve na sociedade, nas famílias, na medida que ele provocava esse processo de avaliação crítica nos jovens, né? Então Platão é profundamente influenciado, né? Curiosamente, Platão é um apelido. Tem várias tentativas, né? Platos é largo, né? Alguns porque ele fosse grande, alguns porque seus ombros fossem largos e tal. Mas o nome dele, né? Ninguém quase lembra, era Aristócles, né?
enfim, tá? Tem 35 diálogos, mais ou menos, aqui tem alguns, né? 15 cartas, e, como todo documento antigo, uma quantidade imensa de controvérsias, né? Platão é tão forte que ele, a partir de Agostinho, até Tomás de Aquino, ele é o pensador por trás do desenvolvimento do pensamento cristão. Toda a igreja da cristandade medieval, ela é platônica. Mais do que platônica, nem vou entrar aqui no mérito, é a interpretação de Plotino sobre a herança platônica. E note que eles não conheciam todos os diálogos de Platão, né? Com o Renascimento e com o surgimento de novas obras é que eles começam a conhecer. Eles conheciam só uma parte da obra do Platão, né? E é tão forte que tem um cara que estudou com Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, que tem um trabalho muito legal sobre filosofia do processo. Ele coloca que a filosofia ocidental são notas de rodapé feitas em cima do Platão, né? Tal foi a força dele, para o bem e para o mal, né? Às vezes o cara é tão forte que ele meio que, não ele, né? Mas os que vêm depois acabam cristalizando um pouquinho, né? Ele funda uma academia, que foi a primeira instituição de ensino superior no Ocidente, ó. E isso por 350 a.C., ela dura até a época de Justiniano, que daí Justiniano manda fechar todas as chamadas escolas pagãs, lá no século 6 depois de Cristo, tá? E bem ou mal, essa academia, essa escola, vamos dizer, essa universidade que Platão funda, ela continua até 600 depois de Cristo, né? Veja uma força, né? Moral para ele, então, é a natureza do homem racional, né? Na razão, o homem realiza a sua humanidade e a ação racional realiza o sumo bem. Veja que em momento algum ele fala de frieza, de indiferença, né? Ele fala da razão, ou seja, a capacidade do ser humano ponderar, avaliar, se posicionar, ter uma postura, né? Diante do quê? Da visão geral do pensamento platônico, de forma bem geral, né? Pode ser dito, então, que é um pensamento racionalista, realista, idealista, né? A matéria, a ideia é maior que a matéria, o mundo das ideias dele, e dualista porque divide, né? O mundo da ideia e o mundo da matéria. Não é bem a nossa ideia hoje, mas marcou, né? O mito da caverna, né? O bem como algo existente, né? Enfim, as ideias como tendo uma existência própria, enfim, não vamos entrar aqui, né? Porque é bastante complexo. E o Aristóteles influencia muito Aristóteles, né, que convive naquela academia, acho que por 20 anos, mais ou menos, tá? E depois sai e vai fundar a sua própria escola, chamada de escola peripatética e tal, né? Tá? Tem cerca de 47 textos, tá? E curiosamente, novamente, ó, também Aristóteles, ele não tinha, na Idade Média, conhecimento de todas as suas obras, ele influencia menos o pensamento cristão na Idade Média, e a partir de Tomás de Aquino pode ser visto como o homem que reintroduz o pensamento de Aristóteles no pensamento religioso, tá? Mas baseado em quê? Ó? Em anotações de aula, tá? Provavelmente, tudo que a gente tem a respeito de Aristóteles são anotações cuidadosas de alunos, digamos assim, de suas aulas, né? Provavelmente ele devia ter textos formais, né, públicos, né, mas o que sobreviveram foram essas anotações de aula, e já provocou o impacto que provocou, né? A gente imagina se tivessem presentes essas obras, ou se eventualmente tivessem sido perdidas, né? Tá? A ética dele tem 2 livros, né? Tem uma ética a Eudemo, mas a mais famosa é a ética a Nicômaco. Nicômaco provavelmente é o filho dele, e ali ele trabalha felicidade e virtude, né? Com 2 características fundamentais para o processo da ética, né? A felicidade, ele chama de eudemonia, né? Consiste numa vida virtuosa, né? Ou seja, eu sou feliz porque eu tenho uma vida virtuosa. E a vida virtuosa é a vida que expressa o conhecimento do bem, da bondade, né? Da justiça, etc., né? A virtude, a RT, encontra-se no justo meio entre extremos. É uma proposta que ele faz, é bastante criticada, mas é o que ele coloca. Seria, assim, um ponto de equilíbrio entre os extremos, né? E será esse justo meio encontrado por aqueles que têm prudência, né? E que são educados pelo hábito no seu exercício. Um exemplo bem clássico é entre
enfim, o medo, né, digamos assim, a covardia e a temeridade, né, são dois extremos, né? Então, de repente, a coragem seria ali aquela prudência, aquele reconhecimento da situação grave, do medo, mas sem um extremo e sem outro extremo. Uma série de situações, essa tentativa de explicação se aplica, mas, claro, é limitada, não se aplica a tudo, né? A questão ética dele, então, é o bem agir, baseado na capacidade humana de deliberar, de escolher, de agir, né? Novamente, não está nos prazeres, nas riquezas, nas honras, né? Quantas vezes a gente escuta isso, né? Então, ele é, de certa forma, uma abordagem racionalista. A virtude, né, é a ação consciente, segundo a razão, que exige o conhecimento da natureza, do universo, né? E a natureza, segundo a qual e na qual o homem deve operar. Como é que ele vai fazer isso? Na medida que ele conhece, né? Não é de certa forma, né? Porque a gente conversou lá numa das primeiras reuniões sobre o tal, que era seguir o caminho. Então, várias correntes de pensamento, a gente vai ver lá no estoicismo, é isso, é conhecer a natureza, como as coisas são, né? E a razão que vai entendendo, vai compreendendo como a natureza, como o universo é, e agir de acordo com a compreensão do que o universo é, né? Do que as coisas são, né? O fim do homem é a felicidade, tá? Mas felicidade é uma palavra que tem muitos sentidos. Quando vocês forem, né, a primeira delas é assim, felicidade não é alegria. E cada pensador, cada escola tem entendimentos diferentes de felicidade. Para Aristóteles, ela tem um entendimento bem marcado no seu contexto, para o qual é necessária a virtude e a esta virtude é necessária a razão. Seria algo assim, né? Razão, virtude, conhecimento e felicidade. Eu sou feliz porque eu conheço, porque eu sei como devo agir, eu sei o que é importante, que deve ser feito, né? Tudo tende à realização de sua natureza e à atualização plena da sua forma, né? Não vou entrar no mérito, a ideia de essência e de substância, tá? E a compreensão dessa tendência à realização de sua natureza, que é feita pelo conhecimento, é uma virtude que permite que a pessoa fique mais tranquila, né? Então, a ética da virtude do Aristóteles, que é por excelência um dos grandes representantes, ela se baseia no agente que é virtuoso, no agente que sabe, no agente que conhece como agir e se comportar, tá? Mas ele nunca deixa de ressaltar isso aqui, é importante, ó. Mas não é só uma atividade racional, porque ele conhece o ser humano, né? As escolhas, elas implicam em sentimentos, em afetos, que devem ser governados pela razão, né? Os sentimentos e os afetos não governam, eles são governados. É uma força poderosa que a pessoa tem que ter a sabedoria para poder direcionar, né? Então, a virtude ética é uma aplicação da razão, é uma ação com ciência, né? Ciência aqui é sinônimo de conhecimento, né? É uma ação com conhecimento, né? Com compreensão, né? A virtude, então, é fundamental nessa visão aristotélica, né? E virtude é o conhecimento alcançado, construído e praticado, né? É uma atividade racional, é um hábito, segundo a razão, é uma disposição constante da vontade. Então, novamente aqui, não é só a razão, tem os sentimentos e tem a vontade, né? A vontade que determina o uso da razão no sentido da continuidade. Isso aqui é fundamental, não é inata, ela adquire-se pela ação, pela prática, pela continuidade. É o exercício para se tornar parte do dia a dia, para ser uma segunda natureza nossa, né? Vamos brincar assim como falar bom dia, boa tarde, por favor, com licença, né? Acaba ficando o quê? Uma segunda natureza. Em relação às questões éticas propriamente ditas, na medida que eu faço a prática reiterada, consciente, tá? Ela vai ficando parte de mim, né? É um conhecimento que é parte de mim mesmo, né? Não sou paciente, tolerante, respeitoso, corajoso, determinado, justo, etc, etc, do nada. Não é graça, não é dom, não é mágica, né? Eu vou ser paciente exercitando a paciência, exercitando a tolerância, exercitando o respeito, respirando fundo, enfrentando aquilo que eu tenho medo, me determinando e não me dispersando no que eu tenho que fazer, procurando ser justo, procurando ser afetuoso e amoroso, e assim por diante. Ele coloca claramente que é um exercício, né? Quase que quase não, né? É evidentemente
projeto de vida, né? Esse sentido da felicidade, tá? Então, a busca pelo equilíbrio, o meio termo, a razão que orienta para se evitar o excesso ou a falta, e encontrar o meio termo, o justo meio, né? Viver prudentemente a riqueza, não nega a riqueza, mas viver de forma prudente a riqueza, não nega os prazeres, né? Moderadamente os prazeres, e conhecer corretamente o que deve temer. Vou trabalhar aqui algumas das escolas da filosofia, quase todas elas trabalham virtude, trabalham essa questão da felicidade, trabalham essa questão do prazer em torno dessa questão da moderação, né? Veja que interessante, tá? Isso aqui que eu gosto dele, ó, que talvez seja muito forte, né? Para Aristóteles, né? Não nascemos éticos, mas aprendemos a ser através da educação, do autoconhecimento, do esforço consciente, da persistência, né? Se a gente for parar e escolher, é uma colocação muito próxima da colocação que a doutrina tem a respeito do que é ética, né? Desse compromisso religioso do espírita, quando assume a ética moral cristã como um padrão, como uma referência, né? Eu tenho que aprender. Ninguém nasce sendo moralmente perfeito, nem há esse elemento, né? É aquele que está o tempo todo tentando ser o melhor possível a todos os momentos, né? Algum tempo depois, na medida que vai se desestruturando aquele processo, vem um período chamado de helenismo. A cultura filosófica grega ainda sobrevive nessa chamada aqui estoicismo. O primeiro cara é um chamado Zenão de Sítio. Sítio é outro nome para Chipre, né? Tem grandes continuadores famosos, né? Sena, Epiteto, Marco Aurélio, né? Que foi imperador e assim por diante. Né? O nome vem de Stoa. Stoa é pórtico, né? Pórtico seria algo parecido com isso, né? Um local que o pessoal se reunia para conversar, para bater papo, né? Então, o estoicismo tem um núcleo, né, mas tem vários continuadores e eles têm ideias um pouco diferentes, né, mas tem um núcleo aí de pensamento, né. Eles trabalham muito uma coisa chamada de logos divino, razão universal divina, alma do mundo. É um conceito que é a ideia de um Deus imanente, tanto que alguns dizem que o estoicismo é materialista, mas não é. Ele está trabalhando a ideia de um Deus imanente, e isso aqui se aproxima muito do código básico do universo. Veja que interessante, né? Uma razão universal divina. Tá? Então, o objetivo, quando fala em ética, né, o estoicismo tem uma visão lógica, tem uma visão metafísica e tem uma visão ética. Né? O objetivo dessa visão ética, né, é alcançar a felicidade, ó, aparece aqui felicidade de novo, só que para eles é uma autorrealização, né? É eudaimonia, tá? Através do quê? Através da virtude moral novamente, e para eles a serenidade, talvez a ataraxia, né, ganha um peso imenso, né? O estoico, a gente sempre pensa no cara que o mundo está desmoronando e ele está mantendo-se sereno, né? É alguém que alcança o seu potencial destinado, né? Coragem, justiça, autocontrole, sabedoria e assim por diante. Felicidade para eles, né? É reconhecer que todo o universo é governado por uma lei natural, divina e racional. Eles são um pouco deterministas, aí foge um pouquinho do nosso entendimento, né? Ser feliz depende apenas de sua virtude, ou seja, do seu conhecimento, ou seja, né? Do que você conhece, dos valores que você conhece, né? E da fidelidade que você tem a esse conhecimento, né? Por quê? Porque esse conhecimento permite que eu saiba como que o universo é, e eu vou me preocupar não com aquilo que eu não posso mudar, né? Mas eu vou me preocupar de forma sábia com aquilo que eu posso controlar, aquilo que está no meu alcance fazer, porque tem uma quantidade muito grande de coisas que eu não tenho como controlar. Essa ideia é muito legal, muito interessante, quando a doutrina trabalha livre-arbítrio, né? Então, é o sentido assim, quer dizer, o que eu posso mudar? Tem coisas que a vida coloca diante de mim, como se fosse o palco, né? O cenário, eu posso mudar a parte do cenário, mas não posso mudar todo o cenário, né? A partir do ponto, do momento que eu estou, eu até posso mudar e transformar o futuro. Mas algumas coisas são dadas por escolhas de outras pessoas, pelas contingências, pelas circunstâncias, né? Então eu tenho que ter sabedoria para fazer esse discernimento, né? Novamente, paixão, prazer. Aqui o prazer extremo, a gente vai ver aqui no epicurismo, né? Não seriam fontes de felicidade, mas agita a pessoa e perturba a sua alma, fugindo daquela ideia da serenidade, né? O que é uma boa vida para o estoico, né? Se aproxima um pouco da ideia da nossa boa vida, né? Não é passivo, né? Liberdade de agir de forma virtuosa, olha, centraliza no agir, né? Sêneca foi um grande
agente político, né? Marco Aurélio foi imperador, então o cara estava agindo o tempo todo e procurava ser estoico. Então há um compromisso com agir, né? Isso é importante. Sobre o que controla, suas ações, né? Responsável pelo que controla, mas tem coisas que não controla, e aceitar com serenidade o que não se controla, né? Sabendo diferenciar o que é bom e o que é mal, né? E considerando das suas escolhas o que pode dar errado, né? Ver o que pode mudar, e ele pode mudar, e o que ele não pode mudar. Aceitar o que não pode ser mudado, né? É difícil, né? A gente sabe disso, né? Em que momento eu tenho que insistir, porque é questão só de um pouco mais de esforço, em que momento que eu tenho que parar, porque de fato eu não vou conseguir fazer a transformação. Realmente é um desafio imenso, né? Uma boa vida, para o estoico, é uma filosofia sempre prática, né? A maioria das visões que envolvem ética, elas são filosofias práticas, não tem como fugir disso, né? Que ensina como viver uma boa vida, né? Ao focar naquilo que é possível controlar, né? E no uso da razão para identificar aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso controlar, né? Tem um que começa mais ou menos na mesma época, que é Epicuro. Ele tem continuadores, mas o núcleo do seu pensamento é mais forte e praticamente tem pouca mudança. Ele é muito forte e ele fica, que é o chamado epicurismo, né? Próximo aí mais ou menos da mesma ideia, tá? Ele também tem uma escola, que é a chamada de jardim, e ele trabalha, novamente, o ascetismo, a serenidade, de novo, a doçura e a busca do agradável, né? O bem, você veja que interessante, reside no prazer. Só que ele foi muito mal falado na história, né, porque as pessoas confundiram o epicurismo, que é essa busca do prazer, com o hedonismo, né, que é a busca pelo prazer de forma marcante, desenfreada, né? Para ele, o prazer são os prazeres moderados, né, para alcançar um estado de tranquilidade e de libertação da dor. Seu prazer é exagerado, perturba novamente, né? E perturbando dificulta encontrar a serenidade, a felicidade e a saúde, né? Para ele sofria de uma doença renal, perdendo ali a impressão que era cálculo renal, então uma pessoa devia ter dores fortíssimas, e ele procurava manter o quê? A serenidade, né? Os prazeres dele era cercar-se de amigos, né? A comida simples, né? O queijo de cabra, o vinho grego, né? A conversa e o fato de estar cercado de amigos, veja que é uma ideia de prazer, ó, tá? A natureza, as plantas que tinham no seu jardim, veja como é uma visão muito interessante. Para ele, ó, libertar-se da dor, talvez seja o maior prazer, né? Não sentir a dor. Qual que é a maior dor, né? Ainda é para a gente, você vê como a gente tem dificuldade, a morte. Aqui a visão dele, ele nega a morte, né? Ele tem uma visão um pouco... Ele não nega os deuses, veja que curioso, mas ele nega a morte e a imortalidade da alma, né? Ele diz algo assim que se eu estou vivo, a morte não está, né? Os continuadores dele lá, né? E quando a morte estiver, eu não vou estar aqui. Não é um grande consolo, né? Sejamos, digamos, de forma, enfim, não me parece um grande consolo, mas ele trabalhava algo aí nessa linha, mais ou menos, né? Tá? Então, a questão ética, né? Evitar a dor ou suportá-la, né? Não só a dor em si mesmo, né? Mas evitar a dor no outro. Você veja que, lembra aquele compromisso, a responsabilidade quando você age, né? Evitar o medo e o sofrimento, né? A busca da felicidade, novamente, o autoconhecimento, a amizade, a prudência. Aí você vai tentando ter paz e tranquilidade, na medida que você tem a ausência da dor, tá? É um conceito bem simples, né? Ó, pelo menos não ter dor, né? Dor física, dor moral, né, dor mental, psicológica, né, para depois tentar construir outros momentos, né, aproveitando a vida, o que ela tem de fato de bom, né, não é o sentido do exagero, aproveitando os momentos em que ela é significativa, né, a ausência da dor como o maior prazer, né, a defesa da vida simples, a ausência de paixões, né, quanta dor e sofrimento a humanidade já teve por causa das paixões, né, em todos os sentidos, né, política, afetiva, enfim, religiosa, né, e eliminando a causa do sofrimento ou temor, né? Para ele, o maior sofrimento era a morte. Ele faz uma proposta, não vou entrar aqui no mérito, não é bem a nossa proposta, né? Nós temos a ideia da continuidade, da eternidade e da imortalidade, mas ele tinha uma proposta de tentar, enfim, justificar que a morte não seria, não tem por que você ter dor da morte, né? Era o que ele tentava justificar, né? Aqui vou dar um grande salto, tem aqui Spinoza, por exemplo, que
também trabalhou, tem um livro sobre ética que é muito legal, que enfatiza a liberdade de pensamento e de expressão, né? Que torna possível a cada um procurar o bem mais elevado, é a razão compreendendo as forças que lhe afetam e perdendo o medo de viver. A ética, ele foi escrito num chamado modo geométrico, que estava meio em voga naquela época, ele é um pouquinho depois do Descartes e tal. Eu tentei, é difícil de ler, mas tem alguns autores, como Frederic Lenoir e outros, que dão uma resumida e uma facilitada muito grande. Quando você lê, você vê que é um pensamento filosófico também ético, muito próximo da doutrina. Então você vê que essa linha filosófica, no sentido da unidade do conhecimento, as pessoas estão sempre pensando a respeito de como agir, como fazer, como se comportar, né? Kant, que vocês trabalharam bastante com o Alexandre, né? Que é cada pessoa é um fim em si mesmo, talvez seja uma das grandes frases dele, né? Reconhece a importância do outro, o outro não é um objeto, ele tem um fim em si mesmo, que para nós é fundamental, quando a gente trabalha a irredutibilidade da singularidade, a gente está falando que é um fim em si mesmo, a pessoa vai procurar se realizar e alcançar os seus entendimentos, né? Vocês desenvolveram e trabalharam um pouco mais amplamente lá com o Alexandre, né? A ideia do imperativo categórico, e olha de novo aqui no autonomos, né? A autonomia, a independência do sujeito se determinando pela razão, né? Pelo dever e pela liberdade, né? Haja de tal maneira, ele tem 3 ou 4 expressões da mesma ideia na sua obra, haja de forma tal que aquele comportamento, aquela linguagem, né, aquela ação possa ser transformada em uma lei universal para todos, né, como critério para saber o que é de fato categórico, né, o que de fato é algo que importa para todo mundo, que pode ser universalizado, né. Ele é menos da virtude, e ele é mais da ação, né, a ação como dever, né. O dever é a única motivação possível para uma ação moralmente correta, né? É o que dever aqui, né? É o que eu devo fazer, é essa a ideia, né? Nenhuma outra, aqui ele exagera um pouco, né? Nenhuma outra motivação serve para guiar o comportamento, né? Benefícios, recompensas, felicidade, agradar a Deus, que são as coisas comuns, né? Mas o Alexandre deve ter comentado os becos sem saída que às vezes a gente acaba caminhando quando usa apenas a questão do dever, né? Tem aquele famosa história do mentiroso, né? Ou da pergunta, né? Mente ou não mente na resposta, né? Mas uma coisa que vale a pena, que eu acho que ele fala com muita força, que é a expressão básica da ideia do livre-arbítrio para a doutrina, é que ser livre é fazer o que se considera o seu dever. De acordo com o meu entendimento, eu alcanço qual que é o meu dever, tá? E ser livre, assim, é fazer de forma consciente aquilo que eu acho que deve ser feito. Não porque alguém está impondo a mim, mas porque eu alcancei que é um ponto fundamental, né? Tem outro grupo chamado utilitarismo, claro que não é deles, né? Você já tem a ideia da utilidade, da ação moral desde lá o, o século IV, século III, mas Bentham e Mill aqui, tá? Bentham um pouco mais velho, Mill um pouco mais jovem, eles meio que dão corpo, né? O Bentham, perdão, exagera um pouquinho, o Mill dá uma atenuada na ideia, né? Mas basicamente é escolher o que fazer pelas consequências, né? Não importa se o agente é um bom agente, não importa o que está fazendo, mas as consequências, né? Um exemplo bem típico assim é a lista de Schindler do filme lá, por exemplo, né? Schindler nem era uma boa pessoa, o que ele estava fazendo, ele estava explorando um pouco lá os judeus, mas as consequências do que ele estava fazendo permitiram que uma quantidade, acho que centenas, né, de pessoas sobrevivessem. Então, eles estão enfatizando esse aspecto. É uma visão que serve muito para a prática de políticas públicas, questões sociais e assim por diante, né? A boa ação. Aí vocês trabalharam com o Oswaldo, né? O Oswaldo deve ter trabalhado, mostrou lá o exemplinho do trem, aquela coisa toda, né? Desvia, não desvia, que é muito curiosa. A boa ação é aquela capaz de produzir o máximo de felicidade possível para o maior número de pessoas, né? São atitudes práticas e que você tem que avaliar a situação antes de efetivamente agir, pensando quantas pessoas vão se beneficiar com essa ação. Tá? O Oswaldo deve ter levantado que é complicado isso, é interessante a ideia, mas é complicado, como é que eu vou quantificar quantas pessoas, né? Mas tem um lado muito legal, que há uma universalização, e as pessoas refletem uma ideia cristã, do núcleo da moral cristã fundamental, que é a igualdade, né?
Mas isso de quantificar as pessoas é complicado, a questão de quem é minoria, né? Mas várias políticas públicas de bem-estar social, uma série de coisas, elas visaram esse aspecto e acabaram, de certa forma, ajudando e trazendo algum benefício, né? Houve muita discussão, alguns trabalharam maior felicidade, o maior bem, o maior prazer. Tem um cara, não o único, mas que traz com muita precisão, que é o Popper, ele diz assim, olha, então faça aquilo que traz menos dor para as pessoas, menos sofrimento. Então, se você conseguir reduzir a dor e o sofrimento, puxa, já está uma coisa excelente, né? Que é a frase do irmão Leocádio, né? Quantas vezes a gente ouviu ele falando, né? Não aumentar a dor do mundo, né? Isso é, por excelência, uma visão ética e utilitarista, né? Utilitarista aqui, não se equivoque, né? Não é utilizar-se de, se aproveitar de, né? É a utilidade do teu ato. Ele faz parte de um grupo chamado consequencialista, aquele que avalia a consequência pela utilidade que tem para os outros, tá? É nesse sentido, tá? E vale a pena destacar, então, ó, o que tem de distorção em relação à ética, né? A quantidade de igrejas que tem uma visão da ética que é completamente distorcida e que, de fato, não são éticas, né? Ou seja, não é uma ética cristã. E são igrejas, algumas, que se dizem cristãs, né? Parte do movimento católico, parte do movimento protestante, né? Daí, quando se trabalha essa visão dos filósofos, você vai vendo que algumas igrejas fazem umas propostas de ética que não são éticas, né? Ó, obediência às leis de Deus, a vontade de Deus para alcançar a salvação, a vida verdadeira, ou evitar o pecado, a punição. Isso não tem nada a ver com ética, né? Há uma forma externa de controlar o comportamento através do medo ou da recompensa, né? De fora para dentro. Também não tem nada a ver com ética. Né? Quem determina o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é injusto, é alguém que está fora. Né? É o magistério de uma igreja e seus sacerdotes. Também não tem nada a ver com ética. Essa força exterior que faz um constrangimento, que trabalha um conceito limitado de fé e que não deixa espaço para avaliação ou para entendimento. Então, por isso que é importante cotejar e trabalhar na doutrina, fugindo, né, quando você fala de ética, ó, que não é esse entendimento ou essa colocação que as pessoas colocam quando a gente fala de ética. É muito mais a ética dos filósofos. Né? Eu não tive tempo aqui, mas eu tenho Nietzsche, por exemplo, que é muito falado. Né? Eu não gosto muito dele, mas ele tem uma ideia que ele fala da morte de Deus. E quando ele fala da questão da moral, né, ele está criticando justamente, com muita propriedade, uma visão equivocada de Deus, por isso que esse Deus tem que morrer, na realidade nasce um outro conceito de Deus, óbvio, e aquela moral, né, da humilhação, aquela moral do cara que se diminui, quando ele critica essa moral, ele está criticando exatamente esse equívoco no entendimento do que é a moral, né, que tem que ser visto como algo de dentro para fora e como algo que sustenta um comportamento diferenciado, né. Quando você olha, então, essa tradição de 2.600 anos da filosofia, tá? Que é uma longa tradição, você tem o principal aspecto é chamado de metafísica, né? Ou um segmento dela chamado ontologia, que está preocupado com a existência, com a realidade, com o que é a existência, a realidade, porque existe alguma coisa e não existe nada, né? Lembra que a gente já trabalhou alguma coisa. O segundo aspecto é a epistemologia, quer dizer, o conhecimento que eu tenho de tudo isso. Não estou falando só de conhecimento em ciência. Epistemologia, na realidade, não pode ser limitada à ciência, é o conhecimento de tudo o que existe, é um grande ramo da ciência. E o terceiro grande ramo é a ética, que é como agir, né? Que é a ideia de valor, né? Que é a ideia da ação, que é a ideia ética. Aqui eu dei um pequeno apanhado, e são vários pensadores, né? Vocês viram no Kant, viram nos utilitários, viram em Aristóteles, em Sócrates, eles têm segmentos que permeiam muito do entendimento que a doutrina tem a respeito do que é ética e do que é moral. Por isso que a doutrina trabalha a unidade do conhecimento, né? Quando a religião, através da cristalização, do sequestro que as igrejas fazem, do comportamento, digamos assim, vão matando o núcleo de interpretação ética cristã, a filosofia às vezes ajuda a quebrar, a descongelar, mesmo quando ela critica, né? Então, essa longa tradição, ela continua refletindo sobre o que é o bem, a verdade, a virtude, a felicidade, a alegria, o justo, o certo, a ação, etc. Né? Alguns levantam, e o pós-moderno? Mesmo o pós-moderno, que são como se fossem os sofistas da atualidade, tá? Eles são bons, por quê? Porque eles quebram um conceito equivocado de verdade, um conceito equivocado de justiça, e assim por diante, e eles permitem que você caminhe
para um conceito diferenciado, né? Isso se eu conseguir desligar o timer. Então, eles trabalham um conceito equivocado, mas, ao mesmo tempo, hoje você tem, em inglês dá mais certo, que é o after postmodernity, quer dizer, é o pós-moderno, né? Como é que eu vou? E a religião, ela não pode prescindir, o espiritismo menos ainda, do que é verdade, do que é o bem, do que é o justo, né? Mas eu vou com uma concepção nova, uma concepção mais ampla, e assim por diante, né? Tá? Tranquilo? Então, as principais correntes aí que a gente viu muito rapidamente, elas podem se centrar em quem é o agente moral, que aqui é a chamada ética da virtude, Aristóteles é o principal representante. Ela pode se centrar no ato, né, que é o que deve ser feito, Kant é uma das principais figuras, ou ela pode se centrar nas consequências e nos desdobramentos, né, chamados consequencialistas, e os utilitaristas Bentham e Mill são um deles, né? Qual que é a certa? Tem alguma coisa certa? Na realidade, não tem. Nenhuma delas esgota o processo moral, né? Aqui eu falei de correntes principais, quem for estudar, tem várias outras maneiras de entender. Aqui são as três clássicas, né? Tá? Quando você vai para a virtude, ela é teleológica, não é teológica, é de telios, né? De fim, que é a felicidade, lembro, né? Que a gente trabalhou, tá? Ela está implicando o quê? Melhora constante do agente, evolução e aperfeiçoamento de suas qualidades por o quê? Pelo conhecimento, que é exatamente o que a doutrina fala, o autoconhecimento. Então é fundamental para a ideia de ser ético, de como eu consigo expressar, sustentar e materializar o núcleo cristão. Quando eu falo em ética deontológica, ética do dever, né, que é lá o ato moral em si, né, que é o Kant, tá? É a linguagem, a ação, comportamento, e essa sustentação que eu faço, porque eu compreendo ser o meu dever, tá? É o que a gente trabalhou, né? É o papel de cada um, do espírito, encarnado e desencarnado, na estruturação inteligente do universo, né? E, afinal de contas, o que é certo fazer nesse momento, diante desse desafio, nesse contexto, né? Então, eu estou enfocando o ato em si, o que deve ser feito, né? O que é certo para fazer nesse momento. E a consequencialista é assim, né? Não tem como eu estar o tempo todo, aqui entra a ideia da retrodução ou abdução, que o irmão Green trabalhou, a partir do presente, eu olho para o passado, permite que eu faça uma projeção para o futuro, né? Eu tenho que estar o tempo todo avaliando de forma continuada o possível, os desdobramentos, os efeitos das minhas escolhas, né? Eu não controlo todos os desdobramentos, porque os desdobramentos, eles não dependem só de mim, né? Mas eu tenho que estar aberto para, na medida que eu vou agindo, o tempo todo estar interagindo com a realidade e vendo quais são as riquezas complexas que esses desdobramentos vão tendo. Então, na prática, né? Ó, é virtude, é dever, é utilidade, né? Ó, o sofrimento de quem é obrigado a estudar. Na realidade, é uma soma possível, né? Eu vou me melhorando, eu vou alcançando o que é o dever, eu vou pensando e refletindo sobre a utilidade ou as consequências daquilo que eu estou fazendo, de uma forma continuada, o tempo todo, fazendo o melhor possível aquele momento que eu estou vivendo, né? Por quê? Para a doutrina, a religião, né, é uma atitude, é um compromisso interior com a bondade essencial da existência, entre vários conceitos que eu posso ter. Se é esse sentido, é uma busca sincera para sustentar pensamento, linguagem, atos e comportamentos. Em função do quê? De valores. Há um compromisso moral, né? Nessa bondade essencial, nessa busca de ser religioso, né? Onde está esse conjunto de valores? Para nós, o que se aproxima mais desses valores universais ou espirituais é a ética cristã. É a referência que eu vou fazer o tempo todo, eu, no meu concreto, nos desafios que cada um de nós enfrenta no cotidiano, vai buscar a referência para saber o que deve ser feito. Né? Não é absoluto, né? É um entendimento universal desses valores. Né? Por isso que o amor-conhecimento, né, como ágape, como caritas, né, que expressa igualdade entre todos e a unidade da existência, talvez seja um marco mais característico, né, digamos assim. Tem outros, né, mas vamos pegar isso aqui. Esse valor universal, cada um, de acordo com a sua singularidade, com o seu acervo, com a sua capacidade, de forma diversa, vai sustentar esses valores de forma singular, mas expressando sempre o melhor possível
alcançado desses valores universais, no contínuo. Ele muda seu conhecimento, a capacidade que ele tem de sustentar vai mudando. E a gente volta para o começo. A questão básica da ética ainda continua sendo como nós devemos viver e a responsabilidade implicada nesse ato de viver, né? De tal forma, tá, que tanto em Aristóteles, Zenão, Epicuro, Kant, né, é sempre o quê? Um lago, como um lago calmo, né? A serenidade, a tranquilidade, a paz interior. Não é o mundo que está calmo, né? A maioria das vezes, eu acho que nunca ele está calmo, ele está tranquilo, né? Mas a paz interior mesmo, né? É o ser procurando o máximo possível de tranquilidade para colocar o seu conhecimento em prática e sustentar, tá? Talvez seja isso, né? Estar sereno porque está fazendo aquilo que alcançou que deve ser feito, né? Procurar como ideal o máximo de paz interior, de tranquilidade, de serenidade daí, né? Então, feito, pessoal. Acho que isso. Se quiserem, então, saímos e vamos para o Meet Google, né? Aí, se quiserem, a gente pode discutir alguma coisa a mais aí, né? Até daqui a pouco daí. Voltou o som. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, professor. Parabéns, foi uma explanação maravilhosa. Só sei que nada sei, ele já falava das incertezas, né? Olha, tem tantos pontos de vista maravilhosos. A aula foi um espetáculo. Para discutir, teria que ter assim o dobro do que o senhor falou. Parabéns, muito obrigada, tá? É só o início mesmo, né? É uma história, né? 2000 e tantos anos, né? De pensadores brilhantes, né? Mas eu acho que tem que aceitar a provocação. Atualíssimo, com certeza. Né? Lógico, muito atual. Muito obrigada, hein? Não, imagine. Muito bem, estamos abertos às perguntas. Alguma questão? Eu tenho o prazer de ouvir um passarinho aí cantando, é verdade? Escutei mesmo isso, não? É aqui em casa. Você tem uma grande fome, um jardim prazeroso, né? Ainda mais quando chove, eles ficam... tem bastante comida, né? Os insetos saem. Oh, beleza. O refeitório melhorou, né? Mas se você quiser ir complementando mais algumas coisas, enquanto o pessoal pensa numa pergunta aí, Pode ser. Eu estava conversando com o Rui, então acho que a gente encerra esse módulo no próximo sábado, né? Lá a gente não vai dar tempo, a não ser que vocês queiram, né? Eu tinha ficado de trabalhar alguma coisa sobre a história do cristianismo, podemos até trabalhar, se vocês quiserem, daí a gente usa o tempo da próxima reunião, embora eu tivesse, a princípio, planejado trabalhar ética e liberdade, que são dois conceitos doutrinários básicos que só fazem sentido quando a gente trabalha juntos, né? Eu não vou entender ética se eu não mudar o entendimento que eu tenho de livre-arbítrio. Eu não vou entender direito o livre-arbítrio se eu não transformar um pouquinho a ideia que eu tenho a respeito da ética. Então, seriam essas duas opções que ficaram para dia 10, né, Rui, que ficou, daí a gente encerraria esse módulo, né? Teria a opção, eu tinha me comprometido, mas não deu tempo, ou podemos trabalhar a história do cristianismo, ou trabalhamos essa questão de ética e liberdade, fiquem bem à vontade, tá? Pela programação ali, liberdade, deixa eu ver aqui. Grosso modo, seria ética e liberdade, né? Liberdade, livre-arbítrio e ética espírita. Isso, seria fazer o cruzamento, porque todos esses princípios básicos, eles não estão soltos, né? Então, a gente tenta fazer um resumão, daí vou tentar pegar desde a ideia que a gente tem de Deus,
Por que a gente começou lá no início, né? Deus, daí Jesus como o grande exemplo prático dessa moral cristã, você vai fazendo a ponte entre os vários princípios e fundamentos, porque eles não são separados, né? Eles têm uma unidade. Aí você junta a ideia de Deus, ou tenta renovar a ideia de Deus, aí isso renova o conceito de ética e renova também um pouco o conceito de liberdade. Essa seria a proposta, tá? Mas basicamente isso, né? Ética e moral como algo parecido. Se você deixar ética como menor que, moral como menor que ética, moral acaba se confundindo com costume, com hábito, com comportamento relativo a qualquer cultura. Mas você tem que buscar alguma coisa de universal, né? Senão qualquer hábito cultural por si vale, né? Submeter alguém à tortura, submeter alguém a uma vestimenta que é inadequada, obrigar alguém a casar, colocar alguém numa classe que ela não pode sair como intocável, né? Então, você sempre tem que ter a referência a valores universais. Então, vale sempre a pena trabalhar ética e moral como próximas, porque elas implicam na ação do comportamento dentro daquele conjunto cultural, né? Mas elas implicam também em algum valor, né? Algum valor que tenta, na medida do possível, refletir o que é universal. Tem hábitos e comportamentos, né, da cultura que são absolutamente, assim, não tem nenhum significado moral, né? O exemplo típico, estamos vendo lá na Copa, né? Os homens vestindo um vestido, né, que eles usam, não sei que nome tem, né? Muda alguma coisa? Absolutamente nada. Usando uma touca de crochê, muda alguma coisa? Não. Quando eu imponho a alguém, no caso as mulheres, um tipo de vestimenta que não é fruto da liberdade, opa, aí já entra uma referência de valor universal diferenciado, né? Então vejam como é esse trabalho, né? Comportamento, né? Estruturação familiar, né? Às vezes está ligado ao costume, a pessoa faz um exercício de liberdade, mas às vezes é alguma coisa imposta, daí eu vou para a referência para o valor universal, né? Veja a questão aqui no Brasil ligado aos Estados Unidos, ligados a preconceito. É um hábito, é um costume, mas tem que fazer a referência ao valor universal para avaliar que, de fato, aquilo é inadequado. Um exemplo bem típico é comer, por exemplo, né? Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele é bem básico, né? Desde que você respeite um valor universal básico, que é chamado higiene, que é da ciência, por exemplo, como eu como, tem qualquer importância, né? Posso usar a mão ou usar um garfo, né? Na Idade Média o cara não tinha garfo, tinha só espeto, o cara usava o punhal que ele usava para matar os outros, ele usava para cortar comida, né? Exatamente, né? Posso comer com a mão, se ela estiver limpa, que diferença faz, né? Posso pôr no chão a comida com uma toalha, ou posso usar uma mesa. São hábitos culturais absolutamente que não têm implicações morais de valores universais. Já alguns hábitos têm. E o tempo todo você tem que estar refletindo sobre esses hábitos para, na medida do possível, tentar transformar e modificar, né? Eu acho que é o compromisso da ética cristã, né? Lembra lá do Kate Warden, né? O que é religião, né? É assumir de forma entusiasmada que a existência é boa, a bondade da existência, né? É arregaçar as mangas, na medida do possível, tentar trabalhar em função desses valores, ou seja, tentar colocar em prática esse conjunto de valores com todas as dificuldades implicadas, né? Os desafios são muito grandes, não é fácil nem simples, mas por isso que a gente está aqui, né? É o desafio de estar encarnado, de tentar sustentar esses valores. O país está passando por dificuldades, tá? Né? Mas quantas regiões no mundo estão tranquilas, né? Eu acho que sempre há grandes desafios pessoais e há grandes desafios dentro da cultura, da sociedade. Aí que aquele desafio do agente moral, né, do homem que é virtuoso, do que é o dever e da avaliação das consequências se impõe, né? Câmbio, já falei muito. Mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. Querem ver algum jogo de futebol? É por isso que não estão perguntando, não. Eu não sei se tem algum aí. Eu acho que agora está tendo algum jogo, né? Eu não acompanho também. Eu também, né? Eu também não. Do Brasil não, né? Mas, enfim, né? Tem a turma que é mais... Deve tomar um chá de jogo de futebol, né? Um mês inteiro, meu Deus, né? Mas, pois é. Então é isso, pessoal. Fiquem bem à vontade. Obrigado aí pela participação de todo mundo, né? Tá. Nós que agradecemos aí a tua disponibilidade
Não, imagine, tem sido muito bom, né? Registrar, discutir, conversar com vocês, né? Deem uma pensada, deem uma lida que liberdade é diferente de livre-arbítrio, tem uma pequena diferença. Então, se a gente puder dar uma lida a princípio nisso, talvez fique até um pouco mais fácil da gente conseguir discutir alguma coisa depois daí, né? Tá bom? O que é oportuno é o capítulo, né, das leis morais, a lei Isso. de liberdade, né? Perfeito, ótima lembrança. Universal e uma parte exclusiva sobre o livre-arbítrio, como um caso particular da lei universal, né? Isso, eu acho que isso aí vale a pena, tá? Eu acho que ajuda bastante a gente, porque o Kardec, ele é muito hábil, né? E ele faz uma síntese muito grande, e a gente tem que aproveitar, né, essa habilidade dele daí, né? Daí aproveitamos e discutimos alguma coisa sobre isso, né? Bom, feito, Eu turma. posso só perguntar uma coisa? Diga. Liberdade e livre-arbítrio, na minha cabeça, é a mesma coisa. Então, é diferente? É diferente. Tem uma pequena diferença. Por exemplo, assim, você tem pelo menos 2 tipos de liberdade, classicamente falando em filosofia. Veja como é interessante, que nem moral e ética, né? Uhum. Então, quando você fala de liberdade, tá, tem um cara chamado Isaías, o Isaiah Berlin, ele tem um livrinho que está em domínio público, em PDF, sobre a liberdade. Se quiserem procurar, é bem fininho, tem em português, inclusive. E lá ele trabalha, por exemplo, que tem 2 conceitos de liberdade, a gente não se atém a isso, né? E, além disso, livre-arbítrio é um pouquinho diferente de liberdade, né? Claro, são conceitos ligados, né? Não tem como a gente fugir disso, mas são diferentes. Eu acho que isso aí vale a pena a gente aproveitar e discutir na próxima semana. Tem uma lida, aí a gente aproveita e dá uma discutida, então, a respeito disso. E como é que é a ponte com ética? Oi? É muito interessante. Poderia colocar, então, o nome desse livrinho e aonde nós poderíamos ler para discutir? Porque, na minha cabeça, realmente, liberdade e livre-arbítrio sempre foi a mesma coisa, mas achei muito interessante essa colocação. Eu também, quando eu comecei a ler, fiquei bem surpreso, porque a gente é bem fechada, né? Livre-arbítrio é aquilo. Mas daí você vai ler, que nem ética e moral. Quando você começa a ler, você vê a riqueza que tem, quanta coisa cada um já pensou, aí vai abrindo o universo, né? E se dizer cristão e sustentador da ética e da moral cristã, fica um desafio imenso, né? E liberdade também. O nome do cara é Isaías, com H no final, Berlim. Tá? Ele Coloca no meu WhatsApp. Coloco no WhatsApp, daí eu passo. reproduzo no grupo. Isso, tem PDF, acho que já está em domínio público, tem na Amazon ali para comprar, tem em português e tem em inglês. É um livrinho fantástico. Ele não é religioso nada, e ele é um dos que eu mais gosto quando trabalha pluralidade e diversidade moral. Tá? Ele é muito interessante nesse sentido. Vale a pena ler. Ele é do século passado, já desencarnou, mas é um autor bem legal assim, da gente ler. Tá bom? Nós também somos do século passado. Nós também somos datados, com certeza. Não encarnamos ainda. A não ser que você tenha 21 anos, todos são datados. É só uma questão de pouco tempo daí. Feito, pessoal. Um abração para vocês, bom final de semana. Obrigado, Mário. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Até a semana que vem. Um abração, tudo de bom, tá?